neste vídeo, no qual iremos falar sobre alguns órgãos anexos do sistema digestório. O sistema digestório é responsável por degradar os alimentos que nós comemos de forma que eles possam ser absorvidos pelas nossas células. O sistema digestório ele é dividido em trato digestório e órgãos anexos. O trato digestório é um tubo que vai da boca, passando pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago, intestino delgado e intestino grosso. Os órgãos anexos, nesse caso, são dentes, língua, vesícula biliar, glândulas salivares, fígado e pâncreas. E é sobre esses três últimos que nós iremos falar aqui: fígado, pâncreas e glândulas salivares. Vem com a gente. Temos então falando sobre o fígado, que é um dos maiores órgãos do nosso corpo. Ele fica localizado abaixo do diafragma, na parte superior direita do abdômen. Ele tem extrema importância para a nossa sobrevivência. Ele é formado por uma superfície lisa de coloração marrom avermelhada e pesa em torno de 1,5 kg. Ele é um órgão embebido por sangue, formado por várias células, os chamados hepatócitos. Ele também é considerado um detox, pois ele inativa substâncias tóxicas ao nosso organismo. Entre as funções do fígado temos o armazenamento de energia, como a glicose em forma de glicogênio, temos o armazenamento de gorduras. O fígado também ele exerce a função de transformar amônia em ureia, de produzir hemácias no embrião, de destruir células velhas. O fígado também armazena ferro e diversas vitaminas. Ele também produz algumas proteínas plasmáticas como a albumina e alguns fatores de coagulação. Ele também atua no metabolismo de algumas toxinas e fármacos. Entre as funções mais importantes do fígado está a secreção da bile, que é produzida pelos hepatócitos. Falaremos dela a seguir. O fígado também é dividido em 4 lobos: o direito, o esquerdo, o caudado e o quadrado. Ele também contribui com a secreção durante a digestão. Essa secreção é jogada no duodeno, não chega a passar comida pelo fígado. A bile é um líquido amarelo esverdeado produzido pelo fígado a partir do colesterol e é armazenado na vesícula biliar. A vesícula biliar é como uma bolsa que fica embaixo do fígado no formato de uma pera. A bile ela também funciona como um detergente durante a digestão. Às vezes produzimos tanta bile e acabamos não usando que essa bile faz formar as pedras na vesícula. A secreção de bile possui sais biliares e bicarbonato de sódio. Essa secreção é liberada no duodeno através do ducto colédoco. A bilirrubina é o que dá cor à bile e é responsável pela cor das hemácias. A bile não é uma enzima, mas ela ajuda as enzimas na emulsificação de gorduras, como no caso das lipases. A bile elimina bilirrubina e toxinas presentes em drogas. A bile é composta por água, sais biliares, colesterol, bilirrubina, pigmentos biliares, alguns íons e por um fosfolipídio chamado lectina. A pessoa com o fígado saudável sintetiza bem as vitaminas A, B12, D, E e K. Já uma pessoa com problemas hepáticos pode chegar à morte. A pessoa normalmente com problemas hepáticos apresenta icterícia, fadiga, náuseas, vômitos, dor abdominal, distensão abdominal. As doenças relacionadas ao fígado são esteatose hepática, que é gordura no fígado, as hepatites A, B e C, que têm causas virais, alcoólicas ou até mesmo autoimunes. Outra doença é a icterícia, que ela provoca uma coloração amarelada na pele, a esclera dos olhos, ou seja, o branco dos olhos e das mucosas, devido à alta concentração de bilirrubina. As mais conhecidas é a cirrose, que causa a fibrose progressiva do fígado, uma degeneração do fígado e o aparecimento de nódulos. Uma das causas mais comuns da cirrose é o alcoolismo, hepatites virais e doenças biliares. Por fim, algumas curiosidades sobre o fígado. O fígado muda de tamanho ao longo do dia, o fígado se regenera e é grande o número de brasileiros na fila de espera por um transplante de fígado. Até mais! Bom, gente, vou falar hoje um pouco sobre o pâncreas. O que é o pâncreas, né? O pâncreas ele é uma glândula alongada de 15 a 25 centímetros de extensão, localizado na cavidade abdominal, atrás do estômago, entre o baço e o duodeno. Do lado esquerdo, nós podemos visualizar o baço. Do lado direito, nós visualizamos o duodeno, na primeira porção do intestino delgado.
Ele é responsável pela produção de insulinas e absorção de enzimas da digestão. Anatomicamente, ele é dividido em 3 regiões: cabeça, corpo e cauda. Ele é considerado como uma glândula mista. Por quê? Porque ele possui 2 funções distintas. Ele possui uma função endócrina e uma função exócrina. Na função endócrina, ele produz hormônios bem conhecidos como a insulina e o glucagon. Na função exócrina, ele produz o suco pancreático e enzimas que auxiliam na digestão, na quebra de proteínas, de gorduras e açúcares. Exocrinamente, o pâncreas produz o suco pancreático, que é produzido pelos ácidos pancreáticos. Os ácidos pancreáticos são grupos de células destinados a produzir o suco pancreático. E esse suco pancreático vai ser encaminhado depois para o duodeno para realizar processos digestivos. Já a porção endócrina do pâncreas produz 2 hormônios, a insulina e o glucagon. Essa porção do pâncreas endócrina, ela é formada por aglomerados de células que são chamados ilhotas de Langerhans ou ilhotas pancreáticas. As ilhotas de Langerhans ou ilhotas pancreáticas são encontradas em maior quantidade no corpo e na cauda. Dentro desse grupo das ilhotas, nós encontramos 2 principais tipos de células, que são chamadas as células alfa e as células beta. As alfa vão secretar o hormônio glucagon e as células beta vão secretar o hormônio insulina. Esses 2 hormônios eles possuem funções opostas. Eles vão atuar controlando os níveis de glicose no sangue, que é o que chamamos de glicemia. O glucagon é secretado pelas células alfa em resposta da diminuição da glicemia. A glicemia, que é o nível de glicose no sangue, ela diminui, a secreção do hormônio glucagon ela tende a aumentar. Já a insulina ela é secretada pelas células beta-pancreáticas. Quando existe um aumento dessa glicemia, ou seja, quando existe muita glicose no sangue, a insulina ela vai promover a entrada dessa glicose para as células. Ele pode ser atingido por diversas doenças. Uma dessas doenças que muito acomete as pessoas é a pancreatite, que é a inflamação do pâncreas, que está relacionado ao frequente consumo de álcool. Os principais sintomas da pancreatite são dores abdominais, vômitos, mal-estar e um emagrecimento de forma súbita. Bom, gente, isso é um pouco do pâncreas, né? Eu espero que alguém tenha aprendido alguma coisa, é um assunto bem extenso, mas espero que tenha ficado alguma coisa e agradecer a atenção. Olá, meu nome é Gladys e eu vou falar sobre as glândulas salivares. As glândulas salivares, elas são glândulas exócrinas, que são consideradas também como anexas ao sistema digestório. Elas estão localizadas na cavidade oral e são responsáveis pela produção de saliva. A saliva, ela é muito importante para o início do processo da digestão. Por quê? Porque ela amolece e lubrifica os alimentos para que possam entrar no tubo digestório. Na saliva contém a enzima amilase salivar ou pitialina, que a função dela é digerir o amido e o glicogênio na primeira fase da digestão, que se caracteriza como digestão química. Além disso, possui sais que neutralizam as substâncias ácidas, mantendo um pH levemente ácido, que é o ideal para a ação da pitialina. Nós temos 3 tipos de glândulas, que são as maiores, que possuem a maior parte da produção de saliva, que elas contêm enzimas que contribuem para a digestão química dos alimentos, que são as glândulas parótidas, as submaxilares ou submandibulares e as sublinguais. As glândulas parótidas, elas se localizam na lateral da face e anteriormente ao pavilhão do ouvido. Elas pesam entre 25 a 30 gramas, elas são as maiores. Essas glândulas, elas são responsáveis por produzir cerca de 30% da saliva. Saliva essa que é rica em amilase e glicoproteínas.
Essas glândulas parótidas, elas apresentam um sistema de ductos que se converge em um ducto único, que é o ducto de Stense, que se abre na cavidade oral. As glândulas submaxilares ou submandibulares, elas se localizam na parte interna da mandíbula e pesam entre 8 gramas. Elas pesam entre 8 gramas e produzem cerca de 60% da saliva, que é constituída por amilase e algumas glicoproteínas, que também apresentam as mucinas, que as mucinas são glicoproteínas que proporcionam a viscosidade à saliva e evitam o ressecamento da mucosa bucal. O principal ducto excretor das glândulas submaxilares é o ducto de Wharton, que se abre na parte de baixo da língua. As glândulas sublinguais são glândulas que se localizam na parte de baixo da língua e que pesam entre 3 a 5 gramas. Elas produzem aproximadamente 5% da saliva, que de constituição viscosa e rica em mucina. As glândulas sublinguais, elas podem conter até 20 ductos excretores, porém são de menor extensão. Esses ductos, eles se abrem abaixo da língua. As glândulas salivares são formadas por grãos aglomerados chamados de ácidos. A partir deles, partem ductos ramificados que liberam a saliva nos diversos pontos espalhados pela cavidade bucal. A glândula salivar, ela é constituída por ácidos, sistema tubular e ductos secretores. Existem também 2 tipos de células secretoras, as células serosas e as mucosas. As serosas, elas têm um formato piramidal e produzem proteínas e glicoproteínas, que em geral têm atividades enzimáticas e antimicrobianas. Além disso, também secretam água, íons, proteínas e glicoproteínas. As glândulas parótidas, elas têm a maior predominância de células serosas. As células mucosas, elas geralmente possuem o formato tubular e são características por acumular grande quantidade de muco. Essa condição chega a comprimir as organelas e o núcleo da célula, que o principal ducto das células mucosas são as mucinas. As glândulas submaxilares e as sublinguais apresentam células tanto serosas como mucosas. E por fim, eu vou falar sobre algumas doenças associadas às glândulas salivares. Os sintomas mais comuns é o inchaço da glândula, a dor local, a pele avermelhada e mudanças na composição da saliva. As infecções das glândulas salivares, elas podem ser ocasionadas tanto por bactérias e por vírus. Algumas dessas doenças pode citar a cachumba, que é uma infecção viral nas glândulas parótidas. Tem também a cialadenite, que é uma inflamação da glândula salivar resultante da presença de bactéria ou vírus, e a parótite, que é uma inflamação das glândulas parótidas, como o nome já diz, e é em virtude da presença de um vírus. Também tem os tumores, que podem se formar nas glândulas salivares e pode ocasionar até um câncer.